Hoje a nossa 19ª pergunta diz assim: existe como escapar do castigo e ser trazido de volta ao favor de Deus? Só para lembrar, na semana passada a pergunta foi: Deus permitirá que nossa desobediência e idolatria passem sem punição? E aí a gente terminou o estudo da semana passada dizendo que não, que Deus ia castigar toda desobediência, todo pecado, toda idolatria, tanto nessa vida quanto na vida vindoura. E aí a gente terminou o estudo assim. Eu até falei, queridos, a gente sabe que tem a graça, que tem Jesus, mas o estudo hoje termina assim, que Deus vai punir todo pecado, vai cobrar toda idolatria e toda desobediência. Então hoje a gente começa com a pergunta acerca da solução. Então, existe como escapar desse castigo? Tem como ser trazido de volta ao favor de Deus, tendo em vista que a gente estudou que o pecado nos faz inimigos de Deus, tendo em vista que a gente estudou que nós, por nascença, somos filhos da ira, nós nascemos já com a semente do pecado por causa de Adão? E aí a resposta, com certeza, querido, será positiva. Coloca para mim, Guilherme. A resposta diz assim: sim, para satisfazer a sua injustiça, o próprio Deus, por sua misericórdia, nos reconcilia com Ele e nos livra do pecado e do castigo pelo pecado, por meio de um Redentor. Então, como que Deus faz para satisfazer, na verdade deveria estar escrito aí, justiça e não injustiça, certo? Como é que Deus faz para satisfazer a sua justiça? Que a justiça dele requer punição, a justiça dele requer que os pecados sejam devidamente penalizados. Então, como é que Deus faz? Ele mesmo, tem aquela passagem que a gente já citou muito aqui na igreja, ele é o ofertante e a oferta. Ele nos oferta Jesus e, ao mesmo tempo, ele, na pessoa do seu Filho, é a própria oferta que morre na cruz. Então ele, para satisfazer a justiça, como é que ele faz? Com misericórdia, ele nos dá um Redentor que nos livra do pecado, e não só do pecado, do castigo do pecado, certo? Então, quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que ele é o nosso único e suficiente Salvador, que pode nos fazer escapar do pecado e do castigo do pecado e nos levar de volta ao favor de Deus. Então, é o único que pode nos reconciliar com Deus. Então, quando a gente olha para esse mundo e para tudo que existe nesse mundo, não há nada, queridos, que a gente possa encontrar, seja no céu, seja debaixo do céu, que seja digno da nossa admiração, do nosso louvor, do nosso amor, e que seja digno de nos reconciliar com Deus, que possa pegar um pecador miserável e levar ele de volta ao favor de Deus. Isso reside completamente na pessoa de Jesus. Então, quando a gente olha para as virtudes de Jesus, humildade, paciência, amor, misericórdia, perdão, graça, submissão, mansidão, temperança, perseverança para conosco. Quando a gente olha para todas essas virtudes de Jesus e lembra que elas se tornam ainda mais evidentes pelo fato dele ter mantido tudo isso, mesmo indo à cruz, a gente fica estarrecido. E a gente percebe que não há nada nesse mundo, nada que possa merecer a nossa devoção e que possa nos levar de volta para casa, da onde nós não deveríamos ter saído. Não há nada. A única coisa que pode nos levar de volta para casa é o amor de Cristo, é a pessoa de Cristo e a expiação executada por ele na cruz do Calvário. Então, a cruz do Calvário, ela explicita o tamanho do amor e as virtudes que Jesus teve por nós para nos livrar do castigo do pecado e nos levar de volta para casa. Mas a cruz também, a gente nunca pode esquecer disso, ela coloca em destaque também a natureza odiosa, a natureza maldita do pecado. Porque se de um lado a cruz revela o tamanho do amor de Deus, a cruz também revela o tamanho da maldição do nosso pecado. Porque foi nela, na cruz, que Cristo pagou pelos nossos pecados. É lá que o escrito de dívida que havia contra nós, é isso que Paulo diz em Colossenses, foi cravado. Então a cruz, ela tem esse misto,
de sentimentos, revela um grande amor de Deus, mas revela também como o nosso pecado era maldito, a ponto de crucificar e levar às últimas consequências da morte do meu e do seu Senhor. Então ali nós temos a manifestação do amor de Deus pelos pecadores, mas a manifestação da ira de Deus contra os pecados que todos os dias os pecadores cometem. Então, para ser justo, Deus precisava fazer com que o pecado fosse pago, e ele escolheu punir o seu próprio filho em detrimento para que nós pudéssemos ser salvos. Então, o juízo de Deus foi justo e correto. O juízo de Deus contra o pecado foi legítimo, porque eu disse aqui na semana passada, se Deus não o fizesse, ele seria um Deus mentiroso e um Deus injusto. Ele seria um Deus leviano, que simplesmente brinca com a palavra dele. Mas é claro, irmãos, que esse pano de fundo, né, assim como quando a gente vai no cinema ou no teatro, tem aquela cortina negra, esse pano de fundo do nosso pecado só revela a beleza e a graciosidade do amor de Deus pela nossa vida. Então, quando a gente percebe quão terrível era o nosso pecado, quando a gente percebe o tamanho da nossa calamidade, a gente percebe o quanto Deus nos amou e até as últimas consequências que Jesus foi pela minha e pela tua vida. Então a gente percebe que só temos como fugir daquilo que estamos destinados, que é a ira e o inferno, porque Deus nos deu um Redentor. Isso é muito interessante também, porque isso nos mostra que a soberania de Deus, ela ultrapassa todas as tentativas do ser humano de alcançar salvação. Durante toda a história da humanidade, o ser humano tenta, de todas as formas, comprar salvação, ganhar salvação, adquirir salvação, conquistar salvação. E aí Deus, de forma providencial, vendo que a gente não ia conseguir, Ele manda o seu Filho para que fosse o nosso Redentor. Então isso também é muito interessante, porque a gente foge dessas falsas religiões e a gente foge também desses falsos pastores que tentam pregar uma salvação que pode ser comprada ou adquirida, ou que pode ser encontrada. Só temos Salvador, só temos Redentor, só temos reconciliação com Deus, porque o próprio Deus deu o primeiro passo. O próprio Deus foi o sacrifício e aquele que oferece o sacrifício. O próprio Deus foi aquele que providenciou um escape para a gente. Senão nós não escaparíamos. Então, o catecismo deixa bem claro isso ali, que de forma misteriosa, Deus cumpriu a exigência dele, que era todo aquele que pecar morrerá, e que o salário do pecado era a morte. Então Deus cumpre a exigência da palavra dele e, de forma milagrosa, nos concede, já falei muito sobre isso aqui na igreja, nos imputa a justiça do seu Filho. Pega o nosso pecado, imputa no Filho dele, e pega a justiça do Filho dele, imputa na nossa vida. Ou seja, olhamos para Cristo e entendemos que só é possível voltar para a casa do Pai, voltar para o céu, ser perdoado, ser novamente aceito na glória, porque Ele foi o nosso substituto. Ele teve a vida que deveríamos ter, obedecendo ao Pai dele em todo momento. Ele teve a morte que deveríamos ter por causa dos nossos pecados. Ou seja, Ele foi o que nós não conseguimos ser. Ele fez o que nós não poderíamos fazer. Teve a vida que nós não conseguimos, teve a morte que nós não poderíamos ter, e aí, de forma poderosa, nos dá acesso novamente ao Pai. Ele teve que morrer e Ele teve que viver totalmente em nosso favor, porque nós não poderíamos fazê-lo. Então, quando a gente olha para a nossa vida, dia após dia, e percebe que constantemente a gente desobedece à vontade de Deus, e ainda assim Deus nos ama e nos perdoa, a gente tem que dar toda a honra, toda a glória e toda a graça ao Filho dele bendito. Porque se não fosse, irmãos, se dependesse de mim e de você, viver uma vida perfeita como Jesus viveu, e no final ainda morrer na cruz para pagar pelos pecados, nós não conseguiríamos jamais. Então, o cerne do Evangelho consiste nisso. Estávamos perdidos e Deus providenciou um Salvador.
houve uma troca. Os nossos pecados foram dados a Ele e Ele nos deu a sua obediência perfeita. Então, a Bíblia, em Isaías também 53, o mesmo texto que diz que Ele nos deu um filho, o filho se nos deu, vai dizer que Deus se agradou em moer Jesus por causa da minha e da sua vida. Então, quando Deus viu que na cruz o seu filho seria moído, mas ao mesmo tempo Ele viu que na cruz a sua justiça seria satisfeita, Ele viu que na cruz um povo seria salvo, Ele viu que na cruz o seu amor seria revelado, Ele viu que na cruz os poderes de Satanás seriam derrotados. Então, quando Deus olha para o filho dele, Isaías diz que Ele se agradou em moer o seu filho. Ele se agradou que o seu filho foi às últimas consequências e não desistiu por mim e por você. Então a cruz revela tudo isso: o amor de Deus, a justiça de Deus, a derrota de Satanás, a vitória do Filho de Deus e a salvação de um povo pecador como eu e você, que hoje tem acesso ao Pai por causa de Jesus Cristo. Então, sempre que você se fizer essa pergunta: há chance para mim? Há salvação para mim? Será que eu tenho jeito? Será que tem solução para a minha vida ou para a vida de alguém? Lembre-se da resposta do catecismo: sim. Por quê? Porque alguma igreja pode providenciar? Porque algum ritual pode providenciar? Não, porque o próprio Deus, para satisfazer a sua justiça, por sua misericórdia, nos reconciliou. Como? Dando o Redentor, e é a sequência do que a gente vai estudar na próxima pergunta. Coloca para mim aí o versículo, Gui, que eu botei aí. Isaías, é o texto que eu citei aqui algumas vezes. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então é o texto que eu tinha dito sobre a profecia de Isaías acerca de Jesus Cristo, que viria para expiar o pecado e redimir um povo sobre o qual haveria de crer no seu nome. Então o servo justo justificará a muitos por meio de porque levou a iniquidade sobre si. Próximo aí para mim. Catecismo de Heidelberg, pergunta 12. Então, conforme o justo julgamento de Deus, merecemos castigo nesta vida e na futura. Como podemos escapar desse castigo e, de novo, ser aceitos por Deus em graça? Então, é mais ou menos a mesma pergunta, só que de um outro catecismo bem antigo. Diz assim: Deus quer que a sua justiça seja cumprida. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer essa justiça, que a gente sabe que não tem como. Ou um outro por nós. Então a pergunta deixa no ar, né? A resposta deixa no ar aquilo que a gente sabe, que a outra resposta já deu. Deus providenciou um outro para pagar no nosso lugar, porque a gente não podia. Então, Deus não volta atrás. Então, Ele quer que a justiça dele seja cumprida. Por isso, nós devemos procurar fazer isso. Como não conseguimos, Ele providenciou um outro que essa pergunta, essa resposta deixa subentendido. Alguém quer falar, queridos, sobre isso aí? Não? Então, bota a próxima para mim aí, Gui. A próxima pergunta, só dando sequência, né? É até fácil de responder, mas só para responder, para fechar um pensamento lógico na anterior, que a anterior disse que Deus providenciou um Redentor para que nós tivéssemos acesso a Ele. E aí a pergunta é: quem é esse Redentor? Talvez para a gente hoje, que faz parte da igreja já faz um tempo, conhece a Bíblia, já escutou falar de Jesus, a resposta seja fácil, mas eu volto à afirmação que eu fiz na anterior. Por anos, se não falar por toda a existência da humanidade, o ser humano procura isso aí, queridos. Quem é o Redentor? Quem é o Redentor? E está sempre errando. Elege homens, elege religiões, elege falsos ídolos, elegem criaturas,
Então, desde que o mundo é mundo, desde que Adão e Eva pecaram, o ser humano vive em busca dessa resposta. Quem pode nos salvar? Quem pode dar sentido à nossa vida? Quem pode preencher o vazio que está no nosso coração? Quem pode nos fazer uma promessa de vida eterna? Quem pode dar jeito na minha vida? Quem pode? Quem pode dar as respostas que ninguém consegue dar para a gente? Então, ainda que pareça boba essa resposta para a gente, convenhamos, irmãos, grande parte do mundo ainda está até hoje procurando quem é. Muitos judeus ainda estão até hoje esperando ele vir. Ele já veio, já morreu, já ressuscitou e vai voltar. E ainda tem gente procurando. Ainda tem gente acreditando numa mentira. Ainda tem gente procurando aonde não deveria. Então, é claro que para a gente essa resposta é fácil. Mas eu repito, ainda tem muita gente cega indo atrás de falsos deuses, falsos ídolos e de demônios, procurando um Redentor que só existe um. Certo? Coloca para mim a resposta aí. O único Redentor é o Senhor Jesus Cristo, eterno Filho de Deus, em quem o próprio Deus tornou-se homem e suportou a penalidade do pecado. Então essa resposta ela diz, o único Redentor, então já traz para o Evangelho a exclusividade, do qual eu tenho falado aqui também alguns domingos, dizendo que às vezes o Evangelho é exclusivista, às vezes o Evangelho é radical, às vezes o Evangelho é intolerante. Então o texto já começa dizendo, o único Redentor é o Senhor Jesus Cristo, ponto, e não mais nenhum. E aí a resposta diz que ele é eterno, Filho de Deus, então dá a devida qualificação para ele. E aí o texto diz que em quem? Em Jesus. O próprio Deus tornou-se homem, e mais na semana que vem a gente vai entrar nesse mérito, por que o Filho de Deus precisou se tornar homem, isso fica para a semana que vem, e como homem, e sendo Deus também, porque ele continuou sendo Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, ele suportou a penalidade do pecado. Então, só para pincelar aquilo que eu vou falar na semana que vem, como homem, porque quem pecou foi o homem. Então, o homem precisava pagar pelo pecado. A natureza que pecou foi a natureza adâmica. Por isso ele se fez homem. E por que tinha que continuar sendo o Filho de Deus? Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Porque senão não poderia suportar a penalidade do pecado. Então, só para adiantar aquilo que a gente vai tratar na semana que vem. Então, ele era homem e Deus. Filho eterno, mas encarnado na carne nossa. Então, Filho unigênito de Deus, que antes do mundo existir, sempre existiu, é a segunda pessoa da Trindade, aquele que não tinha corpo, se revestiu de corpo, aquele que não podia ser tocado, permitiu-se tocar, aquele que era eterno, nasceu no ventre de uma mulher virgem, aquele que não poderia ser limitado, se limitou a uma manjedoura. Tem noção? É desse Filho de Deus que a gente está falando. Aquele que destronou Satanás, permitiu-se ser cravado na cruz e preso por soldados romanos. É desse Filho de Deus, esse é o Redentor, esse é o Salvador. E fora dele não há Salvador, não há Salvador. Então a gente tem que sustentar essa verdade. Em tempos de muita, não vou nem dizer mentira, mas em tempos de muitas verdades, em tempos de muita relativização, não é bem por aí, não é bem assim, não, a gente tem que ser mais maleável. Em tempos que a gente tem vivido, a gente tem que sustentar essa verdade. Só existe um Salvador, um Redentor, um caminho, uma verdade e uma vida. Jesus é o único Filho de Deus que pode nos salvar. Então ele tomou o nosso corpo para santificá-lo e nos deu em troca o seu Espírito que nos dá vida. Tomou sobre si um corpo corruptível, um corpo de carne e osso, e nos deu aquilo que tinha de mais precioso, o seu Espírito. É uma troca até meio injusta, não é verdade? Nós demos para ele um corpo passível de choro, porque ele chorou, passível de sentir fome, porque ele sentiu fome, passível de sentir angústias, porque ele ficou angustiado no Getsemane a ponto de suar sangue. Foi isso que nós demos a ele, e ele nos devolve com o Espírito,
que habita em nós, nos dá vida, nos santifica, nos dá graça, nos coloca de pé dia após dia, nos afasta do pecado, nos dá poder para resistir a Satanás. Essa foi a troca que o eterno Filho de Deus fez comigo e contigo. Então, como eu falei na resposta anterior, por 33 anos aproximadamente, ele viveu a vida que deveríamos ter vivido. Ele viveu como eu e você. A única diferença é que ele não pecou e obedeceu ao Pai do início ao fim. E de novo, não porque precisava. Jesus estava obedecendo porque ele estava pagando uma penitência. Não, ele estava obedecendo por mim e por você. Porque se dependesse dele, não precisava obedecer. Então, quando a gente olha para a vida de Jesus e vê que em momentos que ele foi escarnecido, zombado, cuspido, agredido, ele jamais voltou atrás, ele jamais abriu mão da sua missão. Por quê? Por mim e por você. Por mim e por você. Ainda que chegasse ao ponto de na cruz dizer: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Ainda que chegasse ao ponto de na cruz dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Ele jamais desistiu. Então, olhar para a vida de Jesus e olhar para a minha vida, claro, me deixa muito feliz em saber que ele fez tudo isso por mim, mas também às vezes me deixa constrangido em saber que diante de uma revelação tão grande de obediência e de perfeição, às vezes eu não consigo, sabe, passar uma semana, um dia que seja, sem desobedecer e decepcionar o meu Deus. Então assim, é bem constrangedor, é bem humilhante. E a gente deve sempre olhar para Jesus para isso mesmo, para que Ele nos coloque no rumo certo, para que Ele nos constranja e nos mostre que a perfeição dele foi em nosso favor e que hoje a gente deve viver uma vida digna, santa, justa, piedosa, em resposta ao que Ele fez por nós. Sabe, Ele não pediu nada da gente para depois fazer: primeiro vocês fazem, depois eu vou lá e faço. Primeiro vocês mostram que vale a pena eu ir morrer por vocês. Primeiro vocês fazem a parte de vocês e depois eu vou ver se eu faço a minha. Ele não fez isso. Ele voluntariamente veio, mesmo sabendo que seria traído, abandonado, que seria muitas das vezes largado de mão, como nós constantemente fazemos. E ele fez. Então, irmãos, eu acho que olhar para a vida de Jesus tem que ser um exercício diário, para nos manter no caminho, caso estejamos vivendo de forma correta no caminho, ou para nos trazer de volta ao caminho, se porventura em algum momento da nossa vida a gente se afastou dele. Porque é constrangedor sim, olhar para um Deus que era dono de tudo e se fez pobre. Olhar para um Deus que era todo poderoso e se humilhou, a ponto de morrer por mim e por você. É constrangedor, é no mínimo humilhante. O Evangelho é humilhante. É por isso que a gente diz, né, que os seres humanos, eles preferem as outras religiões, ou eles preferem às vezes até mesmo o Evangelho, que é ou melhor, o falso Evangelho, que diz que você tem que fazer isso, fazer aquilo, que você tem que comprar, que você tem que fazer a campanha, que você tem que dar o dinheiro, porque aí o ser humano, ele se julga, como é que eu vou dizer, valioso. Ele diz assim: poxa, eu fiz algo. Mas o Evangelho puro e genuíno, que diz: você não fez nada, você não merece nada, mas Ele te deu tudo por amor, de graça, esse Evangelho humilha. Vai dizer: pô, pastor, está dizendo então que todas as vezes que eu li a Bíblia, não vai me garantir salvação? Não, não vai. Pô, pastor, está dizendo que todos os anos que eu tenho de igreja não vai me garantir salvação? Não, não vai. Pô, pastor, está dizendo então que eu, uma pessoa que nunca traí minha esposa, sempre fui fiel, sempre fui servo do Senhor desde pequeno, isso não me garante salvação? Não, não garante. Isso humilha, isso humilha. Pô, pastor, está dizendo que eu, uma pessoa bem sucedida, alguém bem resolvido, não tenho acesso ao Pai? Não, não tem. Não tem, você não tem mérito nenhum. Você tem somente porque Jesus fez por você e pela graça te deu. Então, o Evangelho de verdade humilha. E é por isso que muitas pessoas preferem estar numa igreja onde elas podem fazer alguma coisa, porque aí elas não se sentem tão humilhadas. Elas se sentem colaboradoras de algo que elas nunca poderiam fazer, que era pagar por um preço infinito, o preço de sangue do meu e do seu Senhor. Um preço que só sendo
100% homem, 100% Deus. Então, quando a gente pensar na nossa vida, sempre vamos colocar a nossa vida diante da de Cristo, para que a gente possa perceber verdadeiramente aonde devemos estar, como devemos caminhar, do que devemos nos afastar, o que devemos abrir mão e o que devemos fazer. Sempre que a gente colocar a nossa vida diante da de Cristo, a gente vai perceber que devemos viver para a glória e louvor do nome dele. Então ele entrega a própria vida na cruz para que aqueles que nele confiam sejam perdoados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Somente por meio de Jesus temos a vida valorizada, vida restaurada. Fora de Jesus não há vida, fora de Jesus não há sentido. E aí eu lembro que eu falava isso, acho que com um colega essa semana no WhatsApp, e eu dizia, irmãos, tudo que a gente tem visto aí nesse período eleitoral, e às vezes se escandalizado um pouco, só tem revelado aquilo que o verdadeiro evangelho já diz há muito tempo. O ser humano é mau, ele é pecador, e a vida dele só tem sentido se Jesus mudar. Só tem revelado isso. As pessoas estão escandalizadas com algumas atitudes e com algumas coisas que têm vindo à tona, talvez agora nesse período, ou talvez com a criminalidade. Irmãos, isso só revela aquilo que o Evangelho já diz há muito tempo. O ser humano sem Jesus é filho da ira, conduzidos pelo pecado, e só faz aquilo que não convém. É desobediente o tempo todo, é inimigo da cruz, não quer santidade, não deseja piedade. Então, acredito que olhar para o Evangelho com essa ótica faz com que a gente perceba como vale a pena servir a um Deus desse. Como vale a pena. Como vale a pena. Porque ninguém poderia fazer o que Ele fez por nós. Então, nada que façamos, e devemos sim fazer, mas nada que façamos por Ele, para Ele, vai ser suficiente. Uma vida inteira de ministério é muito bom e devemos fazer, devemos buscá-la, conquistá-la, mas não é suficiente para simplesmente chegar naquele grande dia. É como se fosse um troco. Ó Deus, aqui ó, estou te dando a vida toda que eu tive e o Senhor está me dando salvação. Não há troco. A troca eu já disse qual foi. Deus pegou os nossos pecados e deu para o Filho dele. O Filho dele pegou a vida santa e deu para a gente. Essa é a única troca que existe no Evangelho. E é bom que a gente tenha essa percepção para que, de novo, a gente perceba que o Evangelho é a mais sublime forma de amor que um Deus Criador poderia ter para as suas criaturas. A mais. O cristianismo ainda que às vezes a gente diga, religião mata, é verdade, religiosidade mata, mas o cristianismo é a representação, é a religião que melhor revela um Deus Criador salvando pecadores arrependidos. Então é importante que a gente perceba o cristianismo como ele realmente é. É importante que quando alguém nos fizer a pergunta, há salvação para mim? Você diga, porque o próprio Deus providenciou um Redentor. E quando ele perguntar quem é o Redentor, você diga, é o Filho de Deus, aquele que não tinha necessidade nenhuma de vir a esse mundo, mas veio por você, veio por mim. Então no Antigo Testamento, a redenção estava sempre ligada com a libertação do povo, seja do Egito, da Babilônia, ou de algum jugo que o povo estava passando. E quando chega no Novo Testamento, Deus continua na mesma pegada, sendo que agora Jesus vem e nos livra também, nos coloca em liberdade, sendo que a liberdade que Jesus nos oferece é a liberdade do cativeiro que vivíamos na mão de Satanás e nas garras do pecado. Então, hoje, servir a Jesus é ser liberto, não do Egito, não da Babilônia, mas da vida miserável que vivíamos como escravos de Satanás, como servos do nosso maior inimigo. Então, olhe sempre para Jesus como Ele, como esse que nos libertou da escravidão, o único que tem a chave e que pode libertar aqueles que permanecem ainda vivendo essa vida destrutiva, essa vida maligna, essa vida maldita. Então, Deus, o seu grande amor, providenciou um Redentor e
se não bastasse providenciar um Redentor, ele fez com que o seu próprio Filho viesse para morrer por mim e por você. É isso que significa ter um Redentor. Alguém que se coloca no seu lugar e paga de forma que você escuta, está perdoado, está livre, bem-vindo de volta à casa do Pai. Então, respondendo lá a pergunta 19, é possível voltar a ter paz com Deus? É possível voltar a ter comunhão com Deus? É possível ser livre do peso do pecado e do castigo do pecado? Sim, por meio e somente por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Terminar? Bota aí o versículo que eu separei. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então aí, esse versículo também a gente podia desenvolver um pouquinho mais, mas não pretendo fazê-lo, mas deixa bem claro, que toda vez que a Igreja Católica, ou toda vez que qualquer igreja evangélica tenta colocar alguém como mediador, como interventor entre Deus e o homem, está cometendo uma blasfêmia e está cometendo um pecado, porque a Bíblia diz que o único mediador é Jesus Cristo, é só Ele que pode fazer essa ligação que havia se rompido entre Deus e os homens. Essa para mim, Guilherme. Próxima pergunta. A confissão, Catecismo Maior de Westminster 36. Quem é o mediador do pacto da graça? O único mediador do pacto da graça é o Senhor Jesus Cristo, que sendo eterno Filho de Deus, da mesma substância e igual ao Pai, no cumprimento do tempo, é isso mesmo? No cumprimento do tempo, fez-se homem. Então, o tempo exato estabelecido por Deus, fez-se homem. E assim foi e continua a ser Deus e homem, em duas naturezas perfeitas, já falei sobre isso aqui também, e distintas em uma só pessoa para sempre. Então, o Catecismo Maior de Westminster é um pouco mais detalhado, diz que o único mediador é Jesus, é o eterno Filho de Deus, da mesma substância do Pai, e diz que ele continua sendo Deus e homem, as duas naturezas, divina e humana, em uma só pessoa, na pessoa do Jesus Cristo, inclusive agora no céu, tá, queridos? A gente crê nisso, que o Jesus que foi assunto aos céus, no finalzinho do Evangelho de Lucas, e no início de Atos, ele permanece no céu, com o corpo, claro, glorificado, mas com o corpo, certo? Mais uma pergunta que eu coloquei, é a última. Esse é um artigo, uma confissão batista, confissão belga, o artigo 20, diz assim: a justiça e a misericórdia de Deus em Cristo. Cremos que Deus, perfeitamente misericordioso e justo, enviou seu Filho para assumir a natureza humana em que foi cometida a desobediência. Então Deus, sendo misericordioso, mas também sendo justo, porque a lei dele tinha que ser cumprida, ele enviou seu Filho para assumir a natureza humana. Por quê? Ele diz, porque foi cometida a desobediência nessa natureza, em que foi cometida a desobediência. Nesta natureza, qual natureza? Não humana. Ele satisfez a Deus, carregando o castigo pelos pecados, através do seu muito amargo sofrimento e morte. Assim Deus provou sua justiça, cumpriu aquilo que a Bíblia mandava, o salário do pecado é a morte, sobre o seu Filho, quando carregou sobre ele nossos pecados e derramou sua bondade e misericórdia sobre nós, culpados e dignos de condenação. Por amor perfeitíssimo, ele entregou seu Filho à morte por nós e o ressuscitou por nossa justificação, a fim de que por ele, por Cristo, tivéssemos a imortalidade e a vida eterna. Então essa confissão belga, ela é até um pouco mais também completa e traz inclusive a questão da morte, da ressurreição, porque não bastava a morte, já expliquei isso aqui, não bastava morrer, tinha que ressuscitar, tinha que vencer a morte, tinha que conquistar, comprar as nossas vidas, e isso se completa. Eu sei que a gente, às vezes na igreja evangélica, dá muita ênfase à morte, mas a ressurreição é tão importante quanto,
Paulo mesmo diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa esperança. Então ele ressuscita como comprovação de que o Pai estava satisfeito e de que surtiu efeito a sua morte na cruz do Calvário. Ressuscita como o primeiro de muitos que haverão de ressuscitar quando ele voltar para nos buscar. É elevado aos céus num corpo glorificado como o primeiro de muitos que serão levados para o céu com um corpo glorificado. É aceito de volta para o Pai, como muitos de nós seremos aceitos quando ele voltar para nos buscar. Abre e nos dá um novo e vivo caminho pelo qual nós podemos agora sim voltar para a casa do Pai e dizer: eis-me aqui, da onde eu nunca deveria ter saído. Certo, gente? Não terminar? Alguém quer falar?